Gente, vai ter que cortar essa parte. Que ano que a gente tá? 2020? É 24. Vamos lá. 3, 2, 1. Primeiro capítulo da série Mulheres Reais que Inspiram. Esse projeto está no meu coração há muito tempo. Eu demorei muito para tomar a decisão de começar, porque eu não me achava pronta, não me achava preparada e não me achava digna de começar e trazer mulheres aqui para falar sobre isso. Afinal, o que era a minha história, né, dentro da história de tantas pessoas. Mas estou aqui por obediência, porque sim, eu recebi um chamado, Deus falou comigo e disse que era para eu começar a série, com o que eu tinha, do jeito que eu tinha e mesmo sem nenhum inscrito no canal. E como obediência, eu não tinha outra pessoa para trazer aqui senão a Dani, porque foi ela que me ajudou a trilhar o meu caminho com Deus. Foi ela que mudou muita coisa de como eu pensava e não tinha outra pessoa para trazer aqui nesse primeiro capítulo, inclusive para orar por nós, orar pelo projeto, abençoando tudo isso que está no meu coração. Então, a Dani é a minha amiga, primeira convidada, e só para contextualizar, a Dani eu conheci na faculdade, em 2013, amiga, faz mais de 10 anos já. A gente se conheceu na faculdade, fazendo a educação física, né, o curso de licenciatura. Então a gente se conheceu lá e eu vou colocar uma foto da Dani aqui de 2013. Tem uma foto que a gente tirou juntas e eu lembro até hoje, assim, o primeiro contato que eu tive com a Dani no Salão Azul, não sei se você lembra disso. Lembro. Mas foi no Salão Azul, a gente tava fazendo uma dinâmica lá, e aí tivemos o primeiro contato ali, e eu falei, ai, quem que é essa doida de cabelo vermelho que tá chamando a atenção de todo mundo aqui? E aí a gente começou a conversar, e depois disso a gente não parou mais, né? A gente criou amizade, teve um grupo até grande de amigos ali, e eu vi tudo que a Dani passou, desde lá de 2013 até hoje, na vida pessoal e na carreira profissional. Então, a Dani vai falar aqui sobre toda essa transformação, como foi a jornada dela, como ela se encontrou e como hoje ela é uma mulher, sim, que inspira muitas outras mulheres e tem um sucesso na carreira profissional. Ai, que linda! É uma honra para mim ser a primeira participante. A gente, como você falou, a gente se conheceu ali bem novinha, sem muita perspectiva, só com um sonho no coração. 17 anos, 17 aninhos. E realmente foi uma virada muito louca que deu na minha vida e que hoje eu vou dividir com vocês. Deixa. Calma. Vai, amiga, começa então, lá de 2013, contando como era a sua vida lá, para todo mundo entender, de lá para cá, o que aconteceu. Nossa, muita coisa. Bom, vamos lá. Eu, no ensino médio, eu decidi que eu ia fazer educação física, por gostar muito de esportes e por ter uma aderência, assim, com criança, porque criança eu passo, assim, ela já... Oi, tia! Já gruda, né? Já gruda. Então eu senti que ia ser ali o meu início de carreira. E, bom, fui fazendo o curso e todo o processo ali eu ainda estava firme naquilo. Falei assim, eu vou ser professora de educação física. Mas aconteceu várias coisas, né? Eu tive algumas lesões no joelho, que daí eu já tive que mudar o rumo do curso, que eu ia fazer os dois também, né? Licenciatura e bacharel. Então eu falei, vou fazer só licenciatura e vou ficar em escola e me profissionalizar nisso. Enfim... Quando a gente chegou no último ano, 2015, né? No último ano, eu fui totalmente impactada por Deus, né? Foi aí que ele entrou, de fato, na minha vida. Eu conhecia Deus, assim, de ouvir falar. Eu também. Eu achava que eu conhecia, né? Mas eu precisei, assim, ir no fundo do poço, emocionalmente. E ali ele me encontrou. O que já mostra que a gente nunca tá fundo o suficiente nesse poço que Deus não possa nos encontrar.
E foi ali que ele me resgatou. E foi, assim, muito emocionante pra mim. E foi uma virada porque é algo meu, né? Eu sou muito intensa, né? Então, se eu pego pra fazer uma coisa, eu vou e faço e ponto. E com Deus não foi diferente. Então, quando ele me impactou e eu consegui conhecer a Deus verdadeiramente, eu falei, não, é isso que eu vou fazer na minha vida. O que ele pedir pra eu fazer, eu vou fazer. O que ele pedir pra eu parar, eu vou parar. E foi aí que toda a mudança até visual, vamos colocar assim, porque né? foi mesmo, tipo, Eu do virei a nada, chave, assim, foi uma total. chave virada, né? Total. E aí a foto que ela colocou, dá até pra colocar uma foto pós aí pra ajudar a entender o quanto mudou. Mas foi uma mudança de dentro pra fora, assim. E eu não coloquei empecilhos, eu só mergulhei de cabeça. E foi aí que realmente a minha vida começou a mudar. E ao longo da minha jornada espiritual, eu fui aprendendo que não é só a vida espiritual que Deus quer colocar a mãozinha dele ali, sabe? Ele quer cuidar de todas as áreas da nossa vida. Emocional, espiritual, profissional, amorosa, né? Então, realmente, ele falou, não, eu quero mudar tudo na sua vida. E aí que entra o convite de Jesus, né? Você quer que eu faça parte da sua mudança? Você quer que eu conduza a sua vida? Sim. E eu falei, eu quero. E aí que vem a maturidade também, né? Porque a gente, naquela época, achávamos adultas já, mas hoje, olhando, não tinha maturidade para nada. Zero. Mas a partir do momento em que você decidiu e que você virou a chave, parece que veio com você toda a maturidade. Parece que aquilo que ele estava esperando para te entregar, entregou tudo de uma vez, né? Entregou de uma vez. Eu lembro o primeiro dia que eu fui na faculdade, depois que eu cortei o cabelo, que eu fiz toda a mudança, que eu tinha passado pelo batismo, que foi o momento mais especial da minha vida. E eu lembro que eu cheguei e todo mundo ficou, oi? Quem é? É a Dani. O que aconteceu? A Dani, tipo, o que aconteceu com ela, entendeu? Foi algo radical e isso foi bom, porque é um testemunho visual, sabe? Exato. As pessoas batem o olho e elas falam, nossa, o que aconteceu? E aí era uma porta para eu contar o que aconteceu, né? Sim. Era uma entrada, assim, muito importante. E eu permiti que ele, então, fizesse toda a faxina espiritual que precisava fazer e mudar todas as áreas. E foi aí que eu percebi que ele queria mudar muito a área profissional. E eu permiti que ele mudasse. Como você falou já, né, a gente era muito imatura, a gente se achava as adultas, nossa, eu sou muito adulta. E ele usou algo que eu não imaginei que ele fosse usar, né, que era a área profissional, para me amadurecer. Eu imaginava que Deus ia tocar várias outras áreas primeiro. Mas foi aí que a gente se formou e todo mundo se forma, qual que é a intenção? Ah, eu quero começar a trabalhar no dia seguinte já, né? Quero colocar tudo que eu aprendi na teoria em prática. E comigo não foi assim, ele fez eu esperar. Ele me colocou 1 ano desempregada, deu quase 1 ano, foram 10 meses desempregada. E eu falei, nossa, né, que foi desmotivante. Porque eu falava, nossa, eu queria já me formar e já colocar tudo em prática. E eu passei por diversas entrevistas e eu ouvia, ai, você tem uma carinha muito de neném, as crianças não vão te respeitar. E eu ficava, meu Tudo em Deus, escola, como né? assim? Tudo em escola. Porque você já tinha parado de dar aula, né? A Dani, além de fazer faculdade juntas, nós trabalhamos juntas num clube. Eu dava aula de jazz e ela dava aula de zumba na época. E na academia lá do clube. Isso, na academia, verdade. Sim, E aí você começou a buscar só a escola nessa época. Porque aconteceu 2 lesões no meu joelho, em ambos, e eu não conseguia mais, eu subia a escada de bumbum, assim, eu não conseguia dobrar os joelhos, então era inviável total voltar a dar aula. Mas eu dava aula de zumba, jump, spinning, dança do ventre, várias outras, assim. Meu amor sempre foi aulas, né? Não era muito de gostar de sala, né, de treinamento assistido, mas eu amava. Então já foi assim, um banhão de água fria quando eu me lesionei, e eu falei, nossa, aquilo que eu gostava tanto eu não vou poder mais fazer. Só que aí eu já estava na minha caminhada ali, né, iniciando minha caminhada com Deus, e falei, não, tá bom, Ele sabe das coisas, né? Então deixa Ele guiar. E aí eu me mergulhei assim, na área da educação.
Mas enfim, fiquei um ano lá desempregada, ouvindo muitos nãos, não, 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 não. Ai, a gente precisa de alguém com mais experiência. Eu falava, meu Deus, se ninguém me contratar, não vou ter, entendeu? E eu ficava, meu Deus, será que ninguém tá vendo isso? Mas ali Deus já estava forjando bastante meu caráter e principalmente saber esperar o tempo dele. Porque eu sou muito agitada, muito ansiosa, eu quero tudo pra ontem. Eu te entendo. Quero tudo pra ontem. E eu falava, nossa, tá, vou no tempo dele. Uhum. E a gente tem que entender que essa questão de vou no tempo dele é realmente esperar o tempo dele. Sim. Não é que a gente fala, não, eu estou esperando no Senhor, mas está fazendo várias coisas ali no making off por trás ali. Sim. E não espera de fato. E eu não tinha muita opção, né? Então eu tive que esperar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ele me jogou para a área domiciliar. Tipo, vamos colocar dessa forma. Eu comecei a ser babá por um intermédio dele mesmo. Foi uma ação muito, muito de Deus, assim. Porque eu cuidava da salinha do hall. Né? Na igreja adventista a gente tem várias salinhas de acordo com a idade da criança. E tem o hall, tem algumas igrejas que tem hall A, hall B. E eram os bebezinhos. Então eu ficava com as criancinhas de 0 a 2 anos. Que é o que eu amava, sempre amei estar perto de criança. Eu acho que eles trazem para nós uma paz e um amor que assim, um adulto não consegue te passar isso. E você aprende muito sobre Deus através das crianças, né? E foi um momento muito bom, porque eu estava aprendendo ainda muito sobre Deus, sobre a Bíblia, então eu não sabia muita coisa. Então, ensinar as crianças era o que eu sabia, né? Que eu sabia tão pouco, que para eles ali já era muito. Então, foi algo que também foi me instruindo na minha fé. E aí, num belo dia, uma das mães falou assim, ai, a minha babá tá grávida, ela vai precisar sair, eu vi que você tá desempregada e tal, você não cuidaria da minha filha? Aí eu falei assim, gente, eu nunca cuidei assim dentro da casa da pessoa, né? Mas tudo bem, né? A gente já cuidou em escola, né? De 10 crianças, que cuida de um, né? Eu falei, eu dou conta. E eu orei a Deus, falei assim, que ele me usasse ali nesse trabalho e que eu aprendesse muito ali. Só que eu achei que eu ia aprender só algo profissional. Tudo que eu aprendi na faculdade, eu vou colocar para desenvolver ela. Porque eu pensei assim, qual é a diferença de uma quadra de condomínio para uma quadra escolar? É o professor. Sim. Senão ele só é uma área retangular onde as crianças estão correndo dentro. Exatamente. E eu falei, bom, se eu posso ser professora numa quadra escolar, eu posso muito bem ser uma professora numa quadra de condomínio. E fui cuidar dela. Mas ali Deus, ele não estava muito preocupado em me instruir profissionalmente, sabe? Mas era me amadurecer como mulher. Eu era muito criançona, você sabe, né? E minha quinta série até hoje é muito aflorada, solto umas piadinhas, assim, porque é muito da minha personalidade, só que eu precisava passar por uma fase de amadurecimento muito forte. E o que é mais intenso do que você cuidar do filho de alguém, que é a riqueza mais preciosa que a sua família tem, durante 8 horas, 7 horas direto, e que confiou você dentro da casa dela, né? Dentro da casa dela. Então foi assim... agora é para você amadurecer como mulher. E foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida, porque me curou de áreas que eu também não esperava que fosse curar, que era a área emocional, né? Eu tinha, principalmente ali na faculdade, você presenciou, eu passei por um relacionamento muito conturbado, né? Que depois que eu saí, que eu fui enxergar que ele era tóxico, então me fez muito mal. Então a minha autoestima era ruim, o meu senso de amor era totalmente distorcido, e a criancinha pôde curar isso em mim, sabe? Deus usou um bebezinho, né, uma menininha de 1 ano e 8 meses, para curar algo mais intenso, uma ferida mais intensa. Então, a gente tem que se permitir deixar Deus levar onde Ele quer, sabe? Porque Ele cura lugares que você não imagina que Ele vai curar. E realmente Ele foi muito, muito importante, muito impactante para mim, cuidar dela, sentir aquele amor que ela tinha, você abrir a porta, titi, aí você, você sentir aquele amor que é puro, porque criança, ela pode até inventar umas histórias ou outra, né, que esse negócio de criança também não é verdade. Mas
a questão emocional, eles não mentem, não. Se eles gostam de você, é sincero E e até verdadeiro, hoje, né? Porque eu conheci Até ela e até hoje ela é apegada a você quando ela te vê, né? Muito. E eu brinco que eu tenho 3 filhos já, né? Os três criancinhas que eu cuidei. E é real, é amor de filho, assim. Eu sofro quando encerrei com ela, né? Que ela foi pra escolinha, foi um chororô que, assim, foi uma semana de luto. Meu Deus! Porque é um apego muito, muito grande que eu tive. Todo dia, né? E você viu o passo a passo do crescimento, né? Mas não foi só ela. Aí eu cuidei mais de 2 criancinhas, né? E cada uma Deus curou uma área em especial. Mas pensando assim em profissão, eu já tinha entendido que eu podia muito bem ser uma ótima professora, mas eu podia ser a melhor babá. E tá tudo bem. Porque Deus espera que a gente dê o melhor, independente em qual profissão você tá, qual é o seu trabalho. Você tem que fazer como se estivesse fazendo para Ele. Sim. Então, a ideia é se você é frentista, você vai ser o melhor frentista que essa empresa vai ter, entendeu? Se você lava pratos de uma rede de fast food, você vai ser a melhor lavadora de pratos da rede de fast food. Então, não importa em qual local você tá, seja ele aquela profissão que você sonhou ou não, seja o melhor naquilo. Sim. Porque tem um versículo que Deus fala, né? Que seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então é você entender que o processo é importante. E todo processo tem etapas, né? Ninguém pula do primeiro degrau da escada pro último, né? A gente sobe. E a vida é assim. A vida emocional, espiritual, profissional, ela tem etapas. E a gente tem que respeitar e viver os processos, que isso é maravilhoso. E a gente aprende muito em cada andar que a gente vai subindo. O amadurecimento tá no processo, né? Tá no processo. É isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu também comecei a faculdade, porque eu fui frustrada como bailarina, que eu queria ser bailarina, e eu comecei a dançar muito tarde. Então eu vou fazer algo que tem relação com dança. E para dar aula em escola, porque o contato com a educação física, quando eu decidi fazer educação física, foi através da escola, dos professores que eu tive na escola. E aí, quando eu terminei a licenciatura, eu falei, não quero mais dar aula na escola. Foi naquele momento, quando eu peguei o diploma, eu falei, não quero. E aí eu achei que eu ia trabalhar a vida toda como personal e, tipo, tudo mudou. Mas no momento em que eu entreguei toda aquela frustração para falar, faz o que o senhor quiser, porque sozinha tá dando tudo errado, eu tô fazendo só besteira. Aí as coisas começaram a fluir, eu fui me encontrando, né? Eu fui ouvindo a voz, não tinha sensibilidade para ouvir a voz. É isso, eu não me coloquei nesse lugar, né? E muitas pessoas acham que ouvir a voz de Deus é uma voz audível, né? Eu sempre achei. Você vai ouvir, Bruna, você não vai trabalhar com isso. Isso tá errado. Daniela, não. É algo interno. Sabe aquele pensamento que você fala, sozinho eu não ia ter pensado nisso? Sim. É basicamente isso, sabe? Esse ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala, Ele fala através de tudo, né? Ele falou através de uma jumenta, ele fala através de pedras, ele fala através do que ele tiver, e ele sabe qual forma ele vai entrar em contato com você que você vai escutar. Sim. Então pode ser através de um sonho, pode ser lendo a palavra de Deus. Quantas vezes eu já orei, e eu tenho um caderno que eu anoto as minhas orações, e quando ele me responde eu anoto a resposta. E eu tenho esse caderno até hoje guardado, mas assim, quando eu folhei as orações anteriores, quantas foram respondidas através da Bíblia mesmo? Porque eu era muito cética. Esse negócio de, sonhei. Eu falava, gente, mas se eu ter sonhado aleatoriamente e não for, entendeu? Aí, alguém vem e fala, Deus mandou te falar tal coisa. E eu ficava, gente, se essa pessoa tá falando da carne e não do espírito, como que eu vou saber? Então, como eu era muito cética, eu fiz um combinado com Deus. E Deus, ele quer exatamente isso de nós, sabe? Que a gente coloque ele à prova nesse sentido. Não colocar ele à prova como prova que você existe, não dessa forma, mas pôr ele à prova é você
colocar em Deus essa expectativa que você tem. E ele dá a realidade, ele traz a realidade. E, nossa, diversas vezes eu já orei assim, aí falei, vinha um versículo, e eu não gravo o versículo. Eu gravo várias passagens, eu nunca gravo os versículos e os capítulos. Sou péssima em gravar, assim. E, então eu sabia que se ver esse verso na minha cabeça, com certeza não era eu que estava lembrando. Ai, estou associando esse verso. E eu abri e era assim, sim, diz o Senhor, e era a resposta da minha oração. E sempre começava assim, era algum versículo que começava, assim diz o Senhor, ou então disse Jesus. E eu chorava de desabar, porque era exatamente a resposta da pergunta que eu estava aguardando. Entendi. Então, confiar em Deus é realmente ter esse relacionamento com Ele. Porque se você falar, eu conheço Deus, eu entrego nas mãos de Deus e não conversa, não ora, não busca, Ele não vai conseguir te trazer ele vai conseguir, Ele é Deus, né? Ele pode tudo, mas como que você vai reconhecer que aquilo foi uma resposta dele se você não passa nem 10 minutos com Ele? Exatamente. Né? Então, a comunhão ela é extremamente importante para você conseguir enxergar as bênçãos, porque todos os dias a gente é inundado de bênçãos e livramentos. Mas é a velha história, né? Só vê quem quer. Exatamente. Só escuta quem ouve. E Deus foi curando, assim, várias áreas da minha vida através da área profissional, assim. E aí, quanto tempo você ficou trabalhando como babá? E como você mudou, assim? Como você chegou aqui? Trabalhando aqui, eu cheguei aqui, na Clínica Search, não sei. Foi até o ano de 2019. Não. Foi mais. Foi até o ano de 2020. Gente, vai ter que cortar essa parte. Que ano que a gente tá? 2020? É 24. Me fala agora, como que você veio parar aqui? De babá para estar aqui trabalhando. É aqui, tá? Esse cenário aqui é onde a Dani trabalha todos os dias. Como eu cheguei na Clínica Search. Bom, vamos lá. Eu cuidei então da nenezinha, depois eu cuidei de mais um menininho no mesmo condomínio, que também, nossa, foi uma experiência maravilhosa cuidar dele. E ambos foram os meus noivinhos, né, do meu casamento, para vocês verem o quanto eles são importantes para mim, eles que trouxeram a aliança até o altar. E depois disso, ambos foram para a escolinha, né? E eu cuidei então do Frederico, que foi o último bebezinho que eu cuidei, e que é filho dos donos da clínica. Mas a clínica ainda não existia. Eu comecei a cuidar dele, ele tinha 50 dias. E também foi assim, o que foi o ápice do meu amadurecimento, que foi o bebezinho mais novinho que eu cuidei. E foi incrível, assim, conhecer a família, cuidar dele, né? E assim, igual eu falei, a gente tem que dar o nosso melhor aonde quer que a gente esteja. E quando o sonho da Search nasceu no coração dos donos, eles viraram para mim e falaram assim, Dani, quer trabalhar com a gente lá na clínica? Porque o Fredinho vai para a escola, né? Você quer ser nossa recepcionista? E eu sempre fui muito assim, gente, onde Deus fala vai, eu vou, entendeu? E eu falei assim, pode ser. E foi engraçado que foi resposta até de uma oração que eu tinha feito. Porque eu já vou completar 3 anos de casada, e todo mundo pergunta, e os filhos? E os filhos? E algo que me incomodava, assim, de uma certa forma, era a ideia de, por exemplo, ter um filho e deixar ele na escolinha para ir cuidar do filho de outra pessoa. Isso sempre me pegou. Eu sei que muitas mulheres fazem isso, e não tem nada de errado nisso, mas eu sei que eu me culparia, sabe? De deixar o meu filhinho na escolinha ou deixar com alguém para eu cuidar de uma outra criança, às vezes até da mesma idade que ele, sabe? Então isso me pegava muito. Eu falava, eu nunca vou conseguir pôr esse plano à frente, sabendo que eu tô trabalhando na área de babá. Mas eu falava para Deus, se for qualquer outra coisa, ia me doer menos. Porque é o que todas as mulheres fazem. Sim, sai para trabalhar. Né? Sai para trabalhar, mas assim, de uma coisa completamente diferente. Ia me doer bem menos. E era algo que eu tinha orado, já fazia uns 3, 4 meses, já eu nem lembrava muito bem da oração. Foi algo que eu fiz assim num momento
que tinham me questionado se a gente ia ter filhos, e eu fiquei com aquilo na cabeça, fiz essa oração e passou. Então, quando eles me ofereceram, eu vi que isso era uma resposta de oração. Falei, você não queria trabalhar de outra coisa, né? Então, já dei um jeito aqui. Sim. Então, Deus deu um jeitinho. E eu vi a clínica nascer, né? Eu vi eles construírem tudo isso aqui. Eu lembro dos vídeos vazios, né? Olha, aqui vai ser tal coisa. E era muito gostoso. Foi muito prazeroso participar desse momento com eles. Que o casal é uma pessoa... São incríveis, assim, de um coração imenso. E eu acompanhei, então foi muito prazeroso para mim. E quando eu cheguei aqui, a gente inaugurou e eu comecei a trabalhar, eu tinha sempre o mesmo pensamento. Eu vou dar o meu melhor. Quando eu cuidava das crianças, eu saía de casa e orava todos os dias para que eu fosse como uma mãe para eles. Né? Que eu pudesse dar todo o amor, todo o cuidado, né? A atenção. E quando eu vim para cá, o meu pensamento era... Vou cuidar daqui como se fosse minha própria clínica. Então eu atendi as pessoas com o mesmo prazer que eu atenderia se fosse minha. E é esse pensamento que a gente tem que ter, né? Porque quando a gente se coloca nessa posição, você nunca acorda de manhã com o despertador e fala, tem que trabalhar. Exatamente. Isso não acontece. Porque você tem um pensamento que aquilo é seu. E você tem prazer. Tá servindo, né? Que é o... No fim, é tudo por isso, né? Exato, porque nada é nosso, né? Tudo a gente cuida, são bens de Deus que Ele nos dá em nossas mãos para cuidar. E o trabalho é algo que, como a própria Bíblia diz, edifica o homem, né? Edifica a pessoa. Porque é ali que você coloca esse servir em prática, né? Sim. E a gente tem que ter muito cuidado, muita gratidão pelo trabalho que a gente está exercendo. E nunca desistir de sonhar, né? E de se colocar à disposição. Sim. Eu me coloquei à disposição para vir aqui ser a secretária, a atendente. E eu jamais imaginei que hoje eu ia ser a gerente geral da clínica. Não, entendeu? Não passava pela minha cabeça. Mas na cabeça de Deus, sim. Ele já sabia. Ele já sabia onde ia dar, entendeu? E se eu não tivesse me colocado à disposição, ou eu ficasse na minha zona de conforto, porque eu falei, eu vou ser a melhor babá. E o meu celular tocava direto. Você está disponível, não sei o quê. Porque eu me entreguei tanto aquilo, eu fiz tão bem o meu servir ali nas crianças, que era muito fácil, fazia assim, eu arrumava trabalho. Então era uma zona se tornou uma zona confortável para mim. Mas eu me coloquei à disposição de enfrentar algo novo. E é isso que você vê na caminhada de várias pessoas que tiveram sucesso na vida. É não ter medo. Sim. Você tem que ter medo de não arriscar. E não de arriscar, sabe? Exatamente. Contanto que você dê passos certos, né? Você também não vai largar toda a sua vida e fazer uma coisa totalmente absurda, onde não tem pretensão nenhuma e propósito, né? Tudo na nossa vida tem que ter um propósito. E eu me coloquei à disposição e vivi essa guinada, né? Até o finalzinho ali, né, do finalzinho do ano, a gente já estava tendo alguns indícios, né? Eles me colocaram como coordenadora da recepção, para que eu pudesse treinar e auxiliar os que estavam chegando ali na empresa. Mas enfim, o tempo passou, a gente tinha um gerente, uma pessoa maravilhosa, mas ele saiu por motivos de saúde. E aí sentou, o Dr. Rodolfo, a doutora Bruna sentaram comigo e me ofereceram. E eu lembro até hoje a frase que eles falaram, porque eu fiquei impactada, eu falei assim, meu Deus, eu nunca fiz isso. Eu vou cuidar do financeiro, de uma clínica inteira. E eu falei assim, eu cuido do meu financeiro, né? Da minha conta, dos meus gastos, dos meus boletos. Agora de uma clínica inteira e saber que tem 7 famílias sendo, né, sustentadas aqui dentro só de funcionário, tirando os médicos, né, o corpo clínico. Eu falei, meu Deus, é muita responsabilidade, sabe? E eu fiquei, ali sim eu tive um momento que eu fiquei, será? Será que eu vou abraçar nessa minha, né, ânsia de sempre me colocar à disposição? Será que eu tô dando o passo certo? E eu fiquei um pouco com medo. Mas aí ele falou uma frase que foi, assim, essencial. Eles falaram assim, como que eu não vou confiar a clínica a você se eu confio o bem mais importante que eu tinha na minha vida, que eu tenho, né, que é o meu filho. E você cuidou tão bem dele, eu sei que você vai cuidar muito bem da clínica. E ali foi um divisor para mim, foi
foi o que eu precisava, foi aquele empurrãozinho que eu precisava pra falar, pô, se eles estão confiando em mim, se eles acreditam que eu sou capaz, eu não vou confiar, entendeu? Sim. E aí foi joelho no chão, eu falei, olha, amanhã eu dou a resposta, e fui orar, e me coloquei pra viver esse desafio, assim. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu achava que eu não ia gostar. Porque eu sempre falei, eu não vou trabalhar com computador, em escritório, não sei o quê. Ai, nada a ver, não é? Eu gosto de lidar com as pessoas e tal. Mas a gente muda, né? Lugar aberto, tênis, suada, legging. tênis. Era isso também. Mas tem, numa dessas conversas que a gente teve, né, a respeito dessa sua carreira, né, de quando você foi promovida, você me falou uma coisa sobre a habilidade, uma habilidade de liderar, de governar, que você identificava, mas que parece que no meio do caminho se perdeu, né? Você, tipo, não identificava que você era capaz de algo maior, como hoje, o que você está vivendo. E eu lembro que, na época da faculdade, os motivos de raiva da Dani era a gente fazer o trabalho durante a noite toda, e aí chegava lá atrasado para apresentar o trabalho, ela não tinha nem lido o trabalho, aí ela batia o olho assim e apresentava todo o trabalho, e aí ela, na verdade, dominava toda a apresentação dos trabalhos. E eu falava, ai, que raiva, que saco, nem precisava fazer o trabalho, era só bater o olho no Google ali que ela deslanchava. E né, nessas coisas de trabalho, ou no dia a dia, né, que a gente sempre passou, eu identificava na Dani. Na verdade, acho que eu me identifico com ela realmente por isso, porque nós temos essa coisa que arde, né, de liderar, de governar, de ensinar, de capacitar, de ver o desenvolvimento, né, de outras pessoas. Eu, quando estava com o estúdio, o que me ardia assim por dentro não era nada daquilo, era ver como eu montava as engrenagens, sabe? Era ver o professor dando a primeira aula, que foi o que aconteceu. Eu tinha estagiários lá e eles davam a primeira aula, e aí ver hoje, tipo, como ele tá hoje formado e, tipo, dominando o assunto de musculação, treinamento resistido. Então, isso para mim é muito maior do que ter o estúdio, do que empreender em si, sabe? E é uma característica minha que você tem, né? E hoje parece que realmente se encaixou essa peça e tá aqui, né? Desenvolvendo o grupo de funcionários, né? Sim. Eu achava que isso era ruim na época. Eu falava, nossa, as pessoas devem achar que eu quero me aparecer, né? Porque, igual você falou, chegava lá, qual que é o assunto do trabalho? Ah, não, vamos lá. Era assim mesmo, e eu dava até raiva. Eu tenho um vídeo, eu acho, eu vou procurar. Eu detestava aquelas apresentações que as pessoas levavam papel e ficavam lendo, ou ficava lendo slide, aquilo me dava um negócio. Porque eu achava isso tão fácil que eu ficava, por que a pessoa não faz? Sim. Mas cada um tem o seu jeito. Quando a gente fazia teatro, que ela fazia três personagens de uma vez no mesmo teatro e liderava todo o grupo ali. E isso era algo que eu reprimia por achar que era ruim. Tomar a frente, né? Ah, tem um grupo, precisa decidir alguma coisa. Eu já ficava, vai, faz isso, vamos. E eu achava isso ruim, você tem muito disso. Tanto que ficava lá, as duas baixinhas nervosas, dominando a situação toda, porque é nosso, né? Mas eu via como algo ruim. E ruim justamente por achar o que as pessoas estão achando, né? E Deus também me ensinou muito sobre isso, né? Não me preocupar tanto com o que as pessoas estão achando, porque às vezes elas estão achando o contrário do que eu penso que elas estão, sabe? Às vezes elas admiram, né? E eu tô achando que tá achando ruim, né? Exato. Mas não, hoje... Até isso foi um paciente nosso aqui que abriu a mente do Dr. Rolf. Ele falou assim, a Daniela tá no lugar errado. Aí ele falou assim, mas como assim no lugar errado? Não, ela tem espírito de liderança, a postura dela é de liderança. Tem que tirar ela dali, ela não pode ficar ali. Você tá perdendo uma peça importante ali, entendeu? E tudo bem estar ali, mas ele enxergou que eu podia não estar. Sim.
Então, quando aconteceu do gerente sair, ele se lembrou, Entendi. né? E aí juntou com a confiança que eles já têm em mim, né? Por todo o histórico de ter trabalhado com o filho, e com essa luzinha ali que acendeu. E foi algo que até eu não enxergava em mim, porque eu reprimi tanto achando que isso era ruim, que eu falei, gente, olha só, e era bom e eu aqui reprimindo. Então pode ser que seja algo que alguém que está assistindo, né, vai se identificar. Exato. Nossa, isso é ruim? Não, entendeu? Muitas coisas que a gente às vezes julga como ruim, não é. Né? Até a minha tagarelice, né? Eu falava, gente, eu falo demais e tal. Só que hoje, se eu não falar, as coisas não funcionam. Hoje o seu trabalho é esse. Eu entendo. Sim, é interessante isso, né? Tem um lado também que me ensinou bastante da sua vida, que foi quando você estava ainda trabalhando como babá e na sua caminhada com Deus, ida à igreja e tudo isso, que eu comecei a viver, eu comecei a ter sede de estudar a Bíblia, querer estudar a Bíblia, porque eu lembro que a vida toda eu passei num núcleo de tradição, família tradicional, mas que na verdade não tinha consistência, né, naquilo que pregava. E eu, imatura, orgulhosa, vindo, né, com toda essa bagagem, achava que só aquilo que foi me ensinado era o certo, era o correto e nada mais. E aí eu nunca tinha tido essa percepção de relacionamento com Deus e de entregar tudo nas mãos dele, até porque tudo que deu errado na minha vida foi porque eu quis fazer com a minha força, né? E eu lembro muito bem de alguns momentos em que a gente estava indo para a igreja e você me falou assim, em relação ao seu casamento. E aí você me falou, você estava solteira e tal, e aí você me falou, eu tô orando, né? Tipo, eu tô orando e eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha orado para uma pessoa, eu nunca tinha orado para um relacionamento. E aí depois você conheceu o Igor. E aí fala do seu casamento, fala da experiência. Porque o casamento te forjou também, até para estar aqui, né, na clínica hoje. Com certeza. E ele é o meu apoio, assim, meu parceiro em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Eu às vezes tenho umas ideias loucas e ele abraça, ou ele já... Calma, né? Tá muito... ele equilibra, tá, né? E justamente por ele ter mais maturidade na fé, porque cresceu, né, nesse meio, na igreja, ativo, tudo, mas até pelo jeito dele ser completamente diferente do meu, gente, é opostos, assim, né? Eu sou toda expansiva e tal, e ele já é mais na dele, ele pensa pra falar, coisa que, né, eu às vezes não. Então isso é muito bom. Mas tudo teve dedo de Deus. Eu aprendi a não fazer mais nada por mim mesma, porque também tudo que eu tentava só dava errado. Só dava decepção e chororô. Falei, gente, não aguento mais. E relacionamento foi uma coisa que eu falei pra Deus, eu não escolho mais. Porque eu sou péssima nisso. Eu sou péssima, melhor eu parar de tentar. E eu fiz uma oração muito específica e que todo pastor fala pra você não fazer. Geralmente eles não falam. Olha, não fica fazendo uma lista de pré-requisitos do seu marido, de adjetivo. Porque, né, você vai conhecer a pessoa que Deus escolheu pra você. E eu tava tão desiludida, vamos falar a real, desiludida com um relacionamento, que eu falei, ou ele tem que ser assim, ou eu tô muito bem sozinha. Porque eu passei por um processo de estar sozinha e de me conhecer. Porque eu já não sabia quem eu era. Sim. Né? Porque eu tinha passado por uma situação onde minha risada incomodava, meu cabelo não era bom, meu corpo nada era bom. Então eu falava, gente, quem que eu sou então, né? Porque eu virei uma coisa lá que a pessoa me forjou, não era eu de verdade. Então eu passei por esse momento sozinha que foi muito bom. Né? A mulher, ela tem que saber ficar sozinha também. Né? A gente, por ser muito emocional, né? O nosso racional não é tão intenso quanto os homens, a gente tem que sempre estar buscando alguém. Nunca quer ficar sozinha. E eu vi que eu precisava desse momento meu para eu me reencontrar.
Uma solitude, né? É. Você gostar da própria companhia. Exato. E eu falei assim, não, eu preciso me amar de novo, sabe? Me conhecer. E eu passei por esse processo. E quando eu me senti restaurada, eu já estava pronta para conhecer alguém, eu fiz uma oração. Foi uma oração. Porque eu não acreditava que ia acontecer. Então, eu não estava muito assim, ai, nossa, vou fazer várias orações. Não, eu fiz uma única oração. Imensa, mas foi uma. E eu fiz uma lista mesmo, quero que ele seja assim, 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 assim. Nenhum atributo físico, não, isso daí nenhum. Eu não me importava como que ele ia ser. Eu só falei sobre caráter, espiritualidade, postura e como que eu queria ser tratada por ele. Então eu falei, o senhor fala que nós somos princesas, então eu quero ser tratada como uma princesa. Quero que abra a porta, E comecei a ir narrando, quero isso, quero isso, quero isso. Ela começou a criar a comédia romântica dela. O meu dorama. Criei o meu. E aí eu fui colocando como queria ser tratada, como queria que ele tratasse a família, questão de caráter. Fui colocando. Nossa, nem lembro, eu falei tanta coisa. Mas. E aí eu falei, amém. E não toquei mais nesse assunto com Deus. Nós estamos conversados. Coloquei ele como que eu queria. E eu lembro que eu falei assim, antes do amém, né? Eu falei assim, e que ele simplesmente brote na minha frente, porque eu não vou procurar, eu não vou ficar me envolvendo com os jovens da igreja, a busca de um namorado, não. Eu vou pra igreja a busca de Deus. E ele aparece lá, porque eu não vou procurar. Eu não queria envolvimento, assim. E ele simplesmente brotou na minha vida, né? Ele me viu na igreja e ele virou pro primo dele e falou assim, tá vendo aquela morena? Eu tinha cabelo cacheado, né? Que meu cabelo não quer mais cacheado. Sério? Perdeu? Eu vou pôr uma foto dele no cabelo cacheado. Tinha muito cabelo, também perdi. Mas ele era bem cacheado, assim. Ele falou, tá vendo aquela morena de cabelo cacheado? Eu vou casar com ela. E ponto. Não sabia meu nome, não sabia nada. Não sabia nem se eu era uma visita. Mas ele olhou e falou que ele ia casar comigo. E passou, ele não conseguiu me encontrar. Nossa igreja tem muitos membros, né? E ele não conseguiu encontrar ali no meio da muvuca na hora que todo mundo saiu. E passou. E ele ficou com a imagem da pessoa que ele viu ali. E eu não vi ele. E aí, da segunda vez que ele me viu, ele pensou em falar comigo. Tá. Só que eu tenho uma coisa que muita gente tem. Cara de brava. A testa franzida e aí você tá nervosa. Tô sempre assim. Eu sei. Tô super feliz, mas eu tô eu assim, escuto entendeu? isso. E aí, como eu sou muito séria, assim, principalmente se eu estiver parada sem nada pra fazer, eu não vou dar uma lady assim, Sem sabe? estímulo. Aí eu tava com uma cara, ele falou assim, você tá com uma cara de brava, que eu falei, não vou falar com ela, acho que ela não tá num dia legal. E ele não veio falar mesmo. Só que ele disse que pegou alguns outros pontos pra conseguir me procurar na internet. Então ele disse que ele olhou bem no rosto, assim, olhou o cabelo e notou que eu tinha essa tatuagem aqui da clave de sol. E ele saiu, menina, mó stalker, me procurando. E ele não conseguia descobrir, ele perguntava para as pessoas da igreja, ninguém conhecia porque eu era novata na igreja, eu tinha chegado há poucos anos, eu tinha o quê? 1 ano de igreja, e eu ficava com os bebês. Né, eu fiquei muito tempo com os bebês, então os jovens, os mais velhos não me conheciam de fato, assim, só as mães dos bebês, só que ele não chegou nas mães dos bebês, senão ele tinha encontrado mais fácil. E, enfim, ele desistiu, e aí ele falou pra Deus assim, onde eu vou encontrar ela? E ele lembrou do Instagram ele lembrou, né? Ele lembrou. Deus, né? Fez ele lembrar do Instagram da igreja. E sim, meu amor, ele foi 1 por 1 na lista. Não. Esse lutou pra ter você, né? Exato, porque eu falei o quê? Que tinha que brotar, eu não ia atrás. Então ele ficou lá procurando, até que ele achou. E aí ele me chamou, né? Foi a única semana que eu deixei meu perfil aberto. Não sei por quê. Eu não lembro por que meu perfil estava aberto. Meu perfil sempre é fechado. E ele estava aberto, por algum motivo ele conseguiu me seguir. E quando eu fechei de novo, eu não fui lá olhar quem seguiu, eu só fechei. E aí ele começou a mandar mensagem. Eu falava, gente, mas quem é esse menino? E eu dando gelo nele, né? Eu não sei, fiquei enrolando e tal.
Mas enfim, eu me permiti, né? E eu lembrei da minha oração, de que tinha que brotar. Uhum. Falei, vou deixar, vamos ver o que acontece. E até hoje ele faz algumas coisinhas que eu lembro da minha oração. Eu falei, gente, eu pedi isso. Posso nem reclamar. Posso nem reclamar que eu pedi isso. E assim, foi um presente que Deus me deu. O Igor é um presente mesmo. Porque ele restaurou em mim o desejo que eu sempre tive de casar. Sempre foi meu sonho. Mas que eu tinha também deixado na gaveta, que eu falei, isso não vai acontecer. E ele restaurou muitas coisas em mim, principalmente a me permitir ser amada novamente. Uhum. E foi a melhor decisão que eu tomei, e Deus cuidou de tudo, 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 tudo. A gente se conheceu, a gente era dois ferrados sem dinheiro, não tinha dinheiro nenhum. Era pobre que dava dó. E porque eu fiquei muito tempo desempregada, não tinha conseguido guardar muito dinheiro. E eu lembro que lá no dia que ele me pediu em namoro, na verdade ele me pediu em casamento. Né? Entendi. Poucas pessoas sabem disso, mas no dia que ele me pediu, que foi até um casamento do amigo dele, e tinha um lago bem bonito assim, e era pôr do sol. Tá. Né? E a gente ama o pôr do sol, toda adventista ama um pôr do sol, Uhum. né? E ele falou assim, vamos ver o pôr do sol no lago? E eu, bem ingênua, vamos, né? E aí ele abriu a caixinha, era uma aliança prateada de namoro, mas ele falou assim, você aceita casar comigo? E eu assim, gente, tá pulando várias etapas aqui, né? Tá pulando muita etapa. Mas desde o dia que eu permiti ele entrar na minha vida, eu já sabia que era ele. Uhum. Da mesma forma que ele me olhou ali e sabia que era eu. Entendi. Então eu não tive dúvida, questionamento nenhum, eu aceitei. E daí a gente começou já a caminhar para o casamento. A gente não tinha outro objetivo a não ser realmente o casamento. E aí que começou a nossa luta para conseguir ter condição financeira, para a gente comprar alguma coisa, né? Para a gente fazer a festa do casamento. E foi uma luta, mas foi tudo pecinhas encaixadas por Deus, assim. Eu lembro que a gente começou a guardar um dinheiro e eu falei para ele assim, se a gente for para o aluguel é mais difícil de sair. Uhum. Né? Porque a gente não é assim, muito rico. Então vai ser difícil. Então vamos tentar comprar. Então, tudo bem, vamos tentar comprar. E aí a gente começou a pesquisar e era difícil comprar. Não é tão fácil assim. Mas a gente confiou em Deus o tempo todo. E aí eu lembro que tinha o valor que tinha que dar de entrada. Eu falei, a gente vai batalhar para ter esse valor. O resto Deus ajuda. Uhum. Contanto que a gente continue trabalhando bonitinho, vai dar certo. E a gente olhou vários lugares assim para comprar. E eu lembro que eu vi esse condomínio e eu acho ele maravilhoso. E eu falei, nossa, queria tanto ter dinheiro para poder comprar um aí. E não tinha, gente, era bem caro, assim. Não tinha condição. E ele falou assim, não, a gente não tem condição desse, vamos olhar outros. E a gente ficou vários meses ali olhando outros. E eu com vontade daquele, né? Mas ok, né? Seja fiel no pouco e fui firme nessa, né? E aí um corretor me ligou falando que estava com 50% de desconto, que estava com facilidade disso, daquilo, porque eram as últimas unidades. Eu falei, olha, não, nosso momento, porque daí ele se tornou mais barato do que os que a gente estava vendo. Sim. E aí a gente se jogou e foi atrás, foi conversar com ele, viu o decorado. E aí a gente olhou aquele decorado, era lindo, né? Era uma gracinha o decorado. E aí eu falei assim, vamos tentar pegar um então? E os dois na emoção ali. E ele viu o último andar, seu térreo. E aí na maquete, eu vi que ia ter 2 caixas d'água enormes na frente, assim, ó. Enorme. Aí eu olhei e falei assim, nossa, tem varanda, né? Mas de frente pra caixa d'água... Aí eu fiquei chateada um pouco, sabe? Falei assim, nossa, eu queria tanto abrir e ver o céu, Sim. né? Mas tudo bem, é o que a gente pode pagar, porque quanto mais alto, mais caro. E aí eu falei, ok, vamos tentar esse. Aí a gente voltou para dentro do decorado e a gente fez uma oração. Deus, se esse aqui for onde a gente vai iniciar a nossa família, não tem problema, a gente põe uma cortina, finge que é parede, segue a vida, né? Tá tudo certo, ignora a caixa d'água.
E a gente ficou em paz. Foi ali que a gente realmente ficou em paz e falou assim, é isso aí, vamos começar aqui. O importante é ter onde começar a nossa família. E a gente sentou na mesa, fez toda a documentação lá para fazer o pedido daquela unidade. E a gente aguardando eles liberarem a unidade. E no meio daquele processo, o corretor, nossa, Daniela, pegaram a unidade. Aí eu fiquei tipo, não era pra ser, né? Aí a gente levantou, deu tchau pra ele e tudo. Quando a gente tava saindo, ele falou assim, voltou uma. Acho que alguém na carta, às vezes, de crédito não liberou, tal. Voltou uma unidade. Eu falei, ótimo. Qual? 9º andar. Não, né, meu querido? Não tem dinheiro, é o térreo e o subsolo, se tiver. E aí ele falou assim, não, eu vou conversar com o gerente aqui e tal, vamos ver se a gente consegue um valor melhor. E ele conseguiu, assim, um valor que aumentava, mas assim, coisa de R$50 na parcela. E, pô, R$50, conta do Vivo, né? Então tá tudo certo, dá pra pagar. E aí a gente ficou super animado de novo, e aí já fugi da caixa d'água, já fiquei com o sorriso aqui, que eu falei, gente, eu vou ver o céu, não. E aí fez todos os trâmites, viemos embora. Aí foi o nosso momento de esperar ver se ia aprovar a nossa carta. E todo esse processo, o Igor já tinha perdido emprego, eu já tinha perdido emprego, tudo aqui, ó, que se eu contar vai dar vai ser um filme, não vai ser um vídeo. Mas aí muitas coisas foram acontecendo e Deus foi cuidando de tudo, né? E aí, quando a gente pensa que não, ligou pra gente e falou, parabéns, a sua unidade foi liberada, 11º andar. E a gente, 11º? Errado, ligou errado, né? Falei, não, moça, é o 9º. Aí ele, não, é o 11º andar. Falei, não, meu amor, é o 9º. E aí ele falou assim, o 9º vocês perderam, de novo. Mas voltou o 11º que já estava super certo. Já estava super certo, a família desistiu. E voltou. E aí eu conversei com o gerente, ele permitiu que a gente fizesse pelo mesmo valor do 9º. Uau! E aí foi naquele momento que eu lembrei de novo do versículo, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu tava em paz ali com o meu primeiro andar olhando a caixa d'água. Sim. Eu tava muito em paz. Mas Deus viu que eu fui fiel ali. E ele sabia que não era por vaidade, eu só queria poder abrir a janela e ver o céu, entendeu? E aí ele me colocou 10 andares acima, no 11º. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, assim, porque realmente todas as áreas da minha vida, eu permiti ele agir, e Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada de qualquer jeito. Tudo que ele faz é perfeito, e ele consegue surpreender a cada dia. Eu falo que ele quer entregar as bênçãos, né? É a gente que atrasa o processo, né? Que não se permite, que não se coloca à disposição de ouvir, de estar ali, disposto mesmo a entregar, falar, não, eu não vou fazer, faz, né? E ter essa obediência, né? Eu demorei bastante tempo para conseguir fazer isso, acho que por todo o histórico, né? Que eu tive em relação à minha área espiritual, e é por isso que eu falo que não tinha outra pessoa para estar aqui, porque você foi a pessoa que me apontou, sabe, a flecha. E eu falo que o meu sonho, eu sempre falei isso para as pessoas que trabalham comigo no dia a dia, o meu sonho é sempre poder passar a minha visão, sempre poder contar a minha história, sempre poder ajudar as outras pessoas, hoje na área, né, do empreendedorismo, do marketing. Mas o meu sonho mesmo, assim, que engloba tudo isso, é um dia fazer um evento para mulheres, assim. Mas não é só eu estar lá falando, é todas essas mulheres que passaram pela minha vida estarem lá. E eu adiei essa série por causa disso. Porque eu achava que esse auge tinha que ter quando eu estivesse assim, ganhando muito bem, quando eu tivesse muitos seguidores e aquele tipo, sabe? E eu adiando isso no meu coração há muito tempo. E eu tô deixando passar, as pessoas, os testemunhos, as oportunidades. Então, foi por isso que a série começou. Mas o sonho era ser algo muito maior. E eu não estava sendo fiel no pouco.
Porque eu não tinha um estúdio, eu não tinha uma sala de gravação, e eu falava, não, vai ser impossível, não vai dar certo, não. Adia mais um pouco. E sempre indo assim. Então, para começar a série, até para deixar registrado, porque quando acontecer do evento grande que você vai estar palestrando lá, eu vou lembrar que eu adiei por muito tempo, por não estar sendo fiel no pouco. E quando eu comecei, só precisou começar, porque a gente não tinha lugar para gravar, e aí deu certo de gravar aqui. As próximas palestrantes a gente não sabe nem como vai fazer, nem onde vai ser, mas eu sei que agora não sou eu. Deus É prepara. ele que vai entregar, entende? Então, eu tô nessa fase de começar a ficar em paz comigo e entregar. E demorei muito, mas eu vou sempre frisar, não só publicamente, mas para você, que você tem um papel muito importante. Que você foi a flecha que me direcionou, a setinha que me deu o caminho. É um prazer imenso saber que eu tenho te ajudado com a minha história e te inspirado a você se tornar uma mulher cada vez melhor, porque eu sempre fui muito apaixonada, assim, por você, assim, eu falo, gente, a Bruna é tão pra frente, tudo ela inovava, ela foi a primeira a ter um estúdio, não sei o quê, e mesmo quando você teve que se despedir dele, você estava confiante, não, vou fazer outro projeto e tal, e isso é muito inspirador. É igual quando eu fiz a nossa oração aqui, né? Todo mundo tem uma história. Uhum. E a gente só precisa contar. Exatamente. Porque às vezes uma coisinha que você acha tão sutil, pequeno da sua história, é o que aquela pessoa precisava escutar, né? E se uma pessoa, porque a gente fica preocupado com um todo, né? Uma pessoa. A internet faz isso, né? Tem o lado bom e o lado ruim de trabalhar com a internet. E a gente está sempre olhando o todo. E aí vem a síndrome da impostora, né? Aí você fica se comparando com todo mundo. E aí você tem as suas referências. E aí você meio que se perde naquela linha até onde está sendo referência ou até onde eu estou me comparando e me colocando para baixo, vendo que a realidade dela não tem nada a ver com a minha, então eu não vou chegar lá. E aí eu ficava pensando nas pessoas que já estivessem alcançado alguma coisa muito grande. Quando não, a gente olha aqui e eu hoje, tipo assim, todos os dias penso em alguém para estar aqui. Porque em algum aspecto, em algum momento da vida, ela me ensinou algo e precisa ser falado, entendeu? Outra pessoa precisa ouvir. E se uma ouvir e aquilo servir, é como se o coração ficasse em paz, entende? É porque olha como a gente é injusto. Você se comparar a alguém que já tá no topo, você esquece que ela teve o primeiro inscrito dela. Exatamente. Que ela também postou vídeo com 0 inscritos, se você quisesse anular o processo dela. A pessoa também começou sem ter câmera, sem ter espaço, sem nada, né? Exatamente. E é injusto se comparar dessa forma. Ainda bem que Deus tocou no seu coração de falar assim, não, pra que eu vou esperar ter algo? Não, você já tem algo. Entendeu? Sim. Você já tem o seu público, aquelas pessoas que vão assistir e vai ser impactado. Uhum. E se for uma, amém. Entendeu? A gente faz isso muito com comentário, né? Tem 30 comentários bons, aí tem um... aí você já fica parece que ele com hater, né? Exatamente. Então, assim, é não se cobrar e entender que às vezes a gente vai estar fazendo algo que, resumindo até, né, a história que eu contei, é a história de Jesus. Se você for olhar para a história de Jesus, ele veio para ser carpinteiro? Não, mas ele ficou 30 anos naquilo. Sim. Né? Ele só começou a missão dele 30 anos depois. Uhum. E ele começou como? Com uma sandália, roupinha básica e foi. Ele chamou pescadores. Não era ninguém influente, ele não foi lá falar com os fariseus, os homens importantes da época. As habilidades estavam escondidas. Exato. Que nunca seriam colocadas em evidência. E eles achavam que eles eram feitos para aquilo, para pescar peixe. Sim. E aí Jesus falou, não, você vai pescar homens. Uhum. Né? E a gente fala deles até hoje. 2000 anos depois, a gente está aqui falando das mesmas pessoas
E imagina quão lindo vai ser quando Cristo retornar e todos se conhecerem, eles olhar a multidão que veio após eles, né? E imagina se eles tivessem negado o chamado de Jesus. Exatamente. Eles não teriam se salvado e nem feito parte dessa missão tão importante, né? Porque a missão era de Jesus, mas ele chamou ali co-participantes da sua missão para que espalhasse, né? Porque Jesus sabia que ele precisaria voltar. Sim. E quem que ele vai deixar? Ele podia deixar anjos, o próprio Espírito Santo, faria tudo bem mais rápido do que tem sido. Sim. E de forma perfeita. Mas ele escolheu nós, que somos meros mortais, né? Filhos, pó. E ele escolheu a gente para essa missão tão importante. Então, se o próprio Deus confia em nós para uma missão tão importante que é salvar almas, por que a gente não vai colocar um projeto tão lindo desse, esperando ter a câmera mais, né, atual, um cenário maravilhoso? Não. Porque o que importa são as pessoas e o conteúdo. Sim, é exatamente isso. O legado continua, né? O discipulado continua. Ser aprendiz e continuar espalhando, né? Esse é o resumo de tudo. E é o que a gente está fazendo, né? A gente, quando entende, passa a ter autorresponsabilidade, não tem discussão, é isso e ponto, né? Não importa o contexto que você está inserido, o ambiente que você está inserido, as pessoas que estão ao redor. Então, o objetivo é esse. A Dani vai vir mais vezes, tá? Não é a primeira vez. Tem muita história para contar, a gente podia até fazer um vídeo mais para frente, contando as histórias da faculdade mesmo, profissionais que a gente vivia, as bagunças, as coisas, dá para fazer um vídeo mais dinâmico nesse sentido. E aí ela tem muitos assuntos para contar, inclusive um deles é falar da tua experiência aqui como gerente, como uma líder, né? Como é o dia a dia, quais são os desafios, porque a gente fala com mulheres empreendedoras, algumas com empresas e algumas sendo a própria empresa, que são as personagens, as nutricionistas que hoje ainda não têm um espaço, que hoje ainda elas são a recepcionista, a gerente, a diretora, a CEO, a professora, e a gente tem muita coisa para ensinar, porque na verdade a gente vive na garra tudo isso, né? Eu não tive um mentor, você não teve um mentor, então tudo que a gente aprendeu é meio que para encurtar o caminho de quem está trilhando, poupar os erros. Então é isso, gente. A Dani volta. Se vocês quiserem acompanhar a Dani, eu vou colocar o arroba dela aqui, porque ela tem um chamado. Não, o chamado dela não é só gerente, ela tem um chamado sim de impactar vidas, de transformar. Ela fala de Deus, ela fala da jornada dela, ela inspira. E sigam a Dani nas redes sociais. E até o próximo vídeo, que eu vou trazer uma outra empreendedora maravilhosa, uma outra mulher que inspira aqui. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Eu vou adorar voltar mais vezes. E que você seja inspirada, não só por todas nós, mas pelo Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. É isso. Beijo. Eu acho que deu mais de 1 hora de vídeo, né? Vocês estão ferrados pra cortar.